Bem-vindos ao B de Barbário. Hoje eu vim falar com vocês sobre Piquenique na Estrada, de Boris e Arca de Strugatsky. Bom, pessoal, vocês que me acompanham aqui no canal viram que eu li esse ano É Difícil Ser Deus, que é dos mesmos autores. Eu vou deixar a resenha aqui nos cards pra vocês. Eu recebi esse livro da Rádio Londres e quando eu recebi eu falei, caramba, eu tô com aquele livro do Piquenique há muito tempo na minha estante. E é muito interessante porque eu comprei esse livro numa feira da Aleph logo que lançou em 2017. E o livreiro que tava lá, ele me incentivou muito a ler. E esse foi o livro que eu mais cheguei em casa com vontade de ler. E essa é a maior prova de que a gente realmente coloca muita coisa na frente da fila e acaba perdendo algumas referências. Mas depois de ler Difícil Ser Deus, que eu gostei bastante, eu falei, por que não vir para a obra mais famosa desses autores? Bom, esse livro aqui é publicado pela Aleph, como eu disse, dos irmãos Strugatsky, que tem a tradução da Tatiana Larkina, que é a mesma tradução do É Difícil Ser Deus. Eu agradeço a ela por estar traduzindo os livros desses autores. E tem esse projeto gráfico do Pedro Inoue, que é o mesmo que faz o projeto gráfico do Neuromancer, que eu também elogiei bastante. E eu acho interessante falar do projeto gráfico nesse caso, porque eu assisti a adaptação cinematográfica e eu acho interessantíssimo como essa questão estética foi importante pra mim. Essa edição também conta com um prefácio da Ursula K. Le Guin. É uma autora que eu não li ainda, mas que eu já considero pacas. E ela exalta muito essa obra, exalta muito a obra dos irmãos Strugatsky como um todo, mas essa aqui ela tem um carinho especial. E é muito interessante, depois de ler o livro, voltar às considerações que a Úrsula faz. Então vamos lá, primeiro eu vou falar só do livro. Nesse livro a gente vai seguir um protagonista, o Redrick, que é um protagonista irônico, é um protagonista chato, mala, mas muito divertido de acompanhar por causa da percepção dele do ambiente. Ele tá em um mundo que recebeu a visitação de alienígenas e que esses alienígenas deixaram material de fora, extraterrestre, em alguns lugares que são chamados de zonas. Então, durante a visitação, alienígenas deixaram material nas zonas. Todos esses nomes são usados muito no livro. E a gente vai ter uma narrativa que ela é aquela narrativa em que a gente é jogado no meio da coisa acontecendo. Então a gente chega, o Redrick já tá há alguns anos trabalhando no instituto, que é o lugar onde trabalha com o estudo desses objetos deixados pelos alienígenas. E a gente vai ter ele indo buscar esses objetos de forma clandestina, porque além de trabalhar no instituto, ele é um stalker. O que é um stalker? São pessoas da população comuns que se arriscam entrando nesses espaços para conseguir esses objetos e conseguir uma grana no mercado paralelo. E por que se arriscam? Porque muita gente morreu nessas zonas. Tudo ali é desconhecido, então a gente não sabe o que encostar em que pode nos matar e o que não vai nos matar. E a gente nem sabe para que servem aqueles objetos. A gente tem diversas incursões do Redrick nessas zonas. A gente tem um psicológico dele completamente abalado por essas zonas, até porque ele viu muitos amigos morrerem, ele tem dimensão do problema, e ele entra nessas zonas desde os 10 anos de idade. Ele aprende, ele pega esse ofício meio que do pai, pelo que a gente entende. Então a gente já tá há um tempo com que essa visitação aconteceu, né? E aí o que acontece? Os stalkers vão morrendo, os antigos, a velha guarda, e ele é meio que o último samurai ali. Toda vez que ele entra com outras duas pessoas, é meio que um código dos stalkers. Só que essas pessoas são sempre pessoas novas, pessoas que nunca entraram ali. E ele acaba tendo que explicar e tendo que dar a dimensão do perigo, dar a dimensão da responsabilidade para essas pessoas. Ele acaba sendo responsável por elas, o que só abala mais ele psicologicamente. Ele bebe muito álcool durante essas incursões na zona. E isso é muito esse reflexo da ansiedade dele, do desespero dele nesse espaço. Esse livro vai refletir muito sobre a insignificância humana. E assim, a gente tem aqui diversos momentos. Então começa com assim, Redrick, 28 anos, trabalha no instituto. Redrick, 30 e poucos anos, e a gente vai passando com o tempo. E depois o último ele dá uma voltadinha, né? E aí tem um momento, acho que no terceiro capítulo, em que tem uma conversa entre um empresário e um professor, que é Nobel de Física, e que trabalhou com essa questão da visitação, em que eles vão discutir sobre o que significa a visitação. E o empresário vem muito cheio de certeza, dizendo assim, foi uma tentativa de contato, foi uma tentativa de entender a inteligência humana.
E aí esse professor começa a quebrar coisas que estão muito solidificadas na mente do nono. E ele fala assim, mas o que é inteligência, né? Porque assim, o que acontece na verdade é que nós como humanidade, nós mesmos definimos o que é inteligência e nós mesmos definimos que é a inteligência que nos faz melhores que os outros. Então é muito parcial da nossa parte fazer isso. E mesmo as definições do que seria inteligência são muitas, são múltiplas. E muitas vezes são contrárias uma à outra, né? Existe um senso comum, é claro, mas existem definições mais amplas e que não entram num consenso até hoje. E aí, quando ele começa essa conversa, ele traz a explicação do que foi o título do livro. Ele diz assim, se a gente tem uma família de humanos que vai para uma floresta, monta um piquenique, come e deixa para trás guardanapos, copinhos de plástico, diversas coisas ali. E aí também fica no chão a marca dos pneus, a gasolina e etc. Aí depois que os humanos vão embora, os seres da floresta aparecem ali. E aí eles olham e falam, nossa, um guardanapo. O que será esse guardanapo? E é muito bizarro, porque quando você olha dessa forma, você vê o quão patética é a experiência dos stalkers e dos cientistas atrás desses objetos. Porque são restos de um piquenique na estrada. Talvez os alienígenas tenham visto que a gente existe. Talvez eles saibam há muito tempo. E talvez eles simplesmente não se importem. Eles só tiveram que passar por aqui e despejaram lixo. E a gente está fascinado com o lixo. E é claro que existem esses objetos que nós temos por inteiro, mas existem também as marcas de outros objetos. Então, por exemplo, tem um negócio aqui que chama caldo da bruxa, que é um líquido corrosivo pra caramba, que você tem que evitar pisar, tem que evitar encostar nele. E aí poderia ser, por exemplo, um resto de gasolina. Ou poderia ser um tipo de alimento, né? Que para os alienígenas não seria corrosivo, como é para os humanos. E a gente fica analisando aquilo de uma perspectiva parcial, né? Porque a gente não tem o todo, a gente só tem os efeitos dele em algum outro espaço. E a gente vai ficar ali se questionando se foi uma mensagem, sabe? É um pouco como aqueles desenhos nas plantações de trigo. E isso reflete muito sobre a insignificância humana. Tem outra pessoa no universo, tem outra raça no universo, né? Outra espécie, não sei qual seria o nome certo para dar para isso, mas existem alienígenas, eles sabem que a gente existe e eles não estão nem aí pra gente. E aí também aqui se questiona se não seria um teste de inteligência, né? Ver se a gente descobre o que são as coisas. Só que eu acho que isso é muito anterior, né? Será que os alienígenas também acham que a inteligência é o que nos difere? Ou será que os alienígenas estariam mais se importando se nós somos boas pessoas? Ou mesmo dentro da inteligência, será que eles consideram inteligência o que a gente considera? Ou será que eles levariam em conta que o jeito como nós destruímos nosso planeta é um jeito burro? Então nós não somos inteligentes, entendeu? Então existem muitas formas de pensar essa história, né? E refletir sobre a nossa insignificância nesse universo. Aquela famosa história da mosca no cocô, do cavalo, sabe? Do estábulo. Enfim. E não é uma história pessimista, é uma história divertida de ler, muito por causa dessas ações que tem, mas também é uma história cheia de considerações filosóficas, no que eu falei agora, e também políticas, né? É interessante porque esse livro, essa edição aqui, conta com um pós-fácil do Boris Strugatsky. Ele conta que foi uma saga para ele conseguir publicar esse livro, acho que demorou mais de 10 anos. Ele fez 200 alterações. Ele traz algumas das alterações pedidas pelo Conselho de Publicação de Ficção Científica da Rússia Socialista, né? Dentro da URSS, são coisas muito absurdas, são palavras super simples e que são consideradas grandes ofensas. É muito interessante ter essa documentação aqui. O Boris pretendia publicar a história da publicação desse livro, mas ele percebe que com a queda da União Soviética isso se torna irrelevante, porque essas figuras não existem, essas instituições não existem e que isso não tem mais importância na vida da população. Também é interessante dizer que, ao que eu percebo pela literatura dos Strugatsky, não existe uma crítica contundente ao comunismo aqui. Não ao comunismo, mas talvez a como ele foi implantado na URSS e as burocracias que se colocam no dia a dia desse governo, né? Mas isso não tá tão claro no texto ficcional, isso tá mais claro no pós-fácil. E isso eu também digo com relação ao É Difícil Ser Deus.
Ele até menciona aqui nesse pós-fácil que o É Difícil Ser Deus foi um livro deles publicado e que fez sucesso e tal, e que foge um pouco essa dinâmica dos cortes das edições. Essa edição que a gente tem aqui, ela é a edição completa. Depois que passou o governo socialista, os irmãos Strugatsky voltaram a publicar a versão sem modificações. Mas com relação às críticas sociais, eu acho muito interessante, porque em diversos momentos aqui, essa leitura aqui dialogou com a minha leitura de Caliban e a Bruxa. Em que sentido? Existe uma crítica aqui, ou pelo menos uma representação, do Redrick, considerando esses homens que entram com ele nas zonas como ferramentas. E essa ideia de que o homem é uma ferramenta é um reflexo da filosofia mecanicista, né, que se estabelece no século XVI com Descartes e Hobbes e que tira toda a humanidade do ser humano, transforma ele numa ferramenta. A partir daí, o patrão não precisa chorar a morte de um funcionário, porque seria como chorar a morte de um alicate, entende? Então, essa desumanização, ela ajuda a perpetuar opressões. E é bem interessante porque o Redrick faz isso. Ele olha e fala, esses homens são ferramentas para eu conseguir chegar no objeto. Existe um momento aqui em que eles comentam que uma das zonas tá na Rússia e que nessa zona não existem stalkers, não existem roubos, porque o governo socialista simplesmente afastou as pessoas dali, retirou as pessoas das suas casas, deu casas novas para elas e conseguiu isolar o espaço. Então a gente vê, por exemplo, que apesar, né, de qualquer crítica, um governo que se proponha, por exemplo, fazer uma reforma agrária, que distribui esses espaços na sociedade, pode se dar o luxo de reapropriar essas pessoas. Ao luxo não, né? Porque na verdade é uma medida de segurança. As pessoas que moravam nessas zonas são claramente afetadas, como em Hiroshima, como em Nagasaki. E é preciso retirar essas pessoas dali como medida de segurança, como saúde pública. E os governos socialistas conseguem fazer isso porque dispõem de ferramentas políticas para isso. Enquanto os governos capitalistas deixam essas pessoas morando lá. Então eles colocam policiais ali para vigiar os espaços mais perigosos, mas muitas pessoas estão morando ali na beiradinha da zona. E ainda assim são afetadas por campos gravitacionais e outras coisas do tipo. Também existe aqui um momento em que se fala sobre o efeito da zona nos filhos dos stalkers. E o que acontece? Os filhos dos stalkers, eles nascem com algumas características. No caso do Redrick, ele tem uma filha e essa filha nasce peluda, né? Como um animal, pelos no rosto, olhos negros e pelos dourados. Então ela é chamada de monstrinha. E ela sofre muito preconceito dos adultos ali ao redor, mas as crianças aceitam, o que mostra talvez que nessa geração já tenha mais dessas crianças, né? Então por isso uma coisa mais normalizada. Eu acho interessante porque por esse comentário aqui, por mais que eles não aprofundem muito, a gente pode falar um pouco sobre a questão reprodutiva, né? Sobre a penalidade, a penalização, que é uma coisa que é muito utilizada, né? Os controles reprodutivos é uma coisa muito utilizada pelo Estado e pela Igreja para poder gerar mais trabalhadores, para ter mais mão de obra. E aqui a gente tem uma inversão, né, desse momento. A gente tem essas pessoas proibidas de circular por um convívio social mesmo, por causa das questões físicas, apesar de não trazerem nenhuma agressividade, nenhuma dissonância para além do físico. Outra questão tem um momento em que os mortos-vivos são afetados de um cemitério próximo e eles voltam para suas casas. É interessante porque esses mortos-vivos não dialogam, não conversam, mas eles emitem sons e eles são mais funcionais do que o que a gente está acostumado a ver como zumbis, né? Então eles interagem, eles não tentam morder nem nada do tipo. E eu acho que aqui é bem interessante porque quando a gente transiciona para o capitalismo, a gente tem uma desvalorização de quem veio antes da gente em prol de quem vem depois. Porque começa a se valorizar aqueles que vão receber uma herança nossa. E aqui essa volta dos antepassados é meio que dizendo assim, o peso dos seus antepassados vai continuar sobre você, sabe? E algumas pessoas aqui lidam bem com esses mortos-vivos, outras rechaçam, outras têm nojo. Então mostra um pouco desse desenvolvimento do ser humano com relação a essas pessoas mais velhas. É claro, né, que é nojento uma pessoa em decomposição, e eu não tô tirando isso do mérito, mas o livro fala mais sobre isso. Se a gente vê só por essa camada superficial, a gente tá lendo errado, né? Existem camadas e camadas nesse livro aqui que tem que ser comentadas. Outra questão os stalkers começam a afetar
como se fosse um campo gravitacional de possibilidades ao redor dele, começa a ser alterado. Então, quando os stalkers mudam de cidade, de repente aumenta o número de acidentes de carro. De repente começa a chover todos os dias naquela cidade, que era uma cidade super ensolarada. Então os stalkers são proibidos de mudar de lugar. E o que é isso se não uma referência às políticas migratórias, à impossibilidade de pessoas em zonas de guerra, com problemas que não são problemas necessariamente das quais eles são culpados, né? São coisas que estão com eles, mas que às vezes são questões do Estado, são questões culturais, são fugitivas de guerra, são pessoas que são empobrecidas, mas que não carregam uma responsabilidade por isso, né? Tem todo um fator externo e que são impedidas de mudar de lugar porque são o outro, né? Porque são o que traz a coisa ruim. Foi como os imigrantes foram vistos e eu não consigo olhar para isso e não achar que os irmãos Strugatsky que pensaram nisso quando fizeram o livro. Todas essas questões são bastante implícitas, né? Não são tão claras. Eu acho que ter lido Caliban e a Bruxa em paralelo com esse livro enriqueceu demais essa minha leitura e eu posso até estar viajando um pouco, mas eu acho que é possível fazer sim essa ligação. E aí depois eu vi o filme, que é o filme Stalker, do Tarkovsky. É um filme russo, é um filme de quase 3 horas, e ele tem uma perspectiva completamente diferente. Então, primeiro que a gente não tem a monstrinho, ela é uma menina fisicamente normal, ela não consegue andar, ela tem telecinese. O Redrick, ele não leva as mesmas pessoas, ele faz uma única viagem pra zona. No filme, a zona não é um lugar onde você busca objetos, mas sim que você vai levar essas pessoas à sala do desejo, né? Essa sala, ela não realiza o desejo que você faz, ela realiza o seu desejo mais profundo. Então, isso é super perigoso, né? Super desesperador. Descobrir o que você realmente deseja é uma coisa que eu não sei se todo mundo tá preparado. E é um filme que tem uma fotografia belíssima. É um filme que tem um viés completamente diferente do livro. Ele vai falar muito mais numa perspectiva filosófica. Ele beira uma religiosidade, saída à sala dos desejos. É quase como se o Redrick fosse um médium, né? Como se fosse uma crença que ele tá ali propagando e da qual ele se sente muito mal de não conseguir passar para os outros o que está acontecendo. Eu recomendo muito que vocês assistam a adaptação cinematográfica, sempre tendo em mente que a adaptação não é para ser igual ao livro. Se fosse para ter a mesma experiência de novo, a gente releria o livro. A adaptação tem outra vibe total. E quando eu digo da questão estética, é o seguinte: nesse aqui a gente tem monstros, a gente tem campos gravitacionais, a gente tem essas tecnologias, essas roupas. Então ele é bastante modernoso, assim como essa edição, que super representa ele. O filme, na verdade, a gente não vai ter tecnologia, a gente não vai ter os campos gravitacionais, a gente não vai ter os monstros. Ele vai partir muito mais de uma experiência puramente humana. O filme contou com a participação dos irmãos Strugatsky no roteiro. Então, ainda que tenha essa diferença, existe uma junção ali, né? Existe uma participação. O Boris até cita aqui que o termo Stalker se popularizou por causa do filme, que fez bastante sucesso na época. Eu acho bem interessante isso aqui. Mas ele tem uma estética toda em tons de marrom, toda mais agrária, mais... as zonas estão em lugares cheias de mato, com bichos. Enquanto aqui eu super imaginei esses lugares muito urbanizados, né? Enfim, tem bastante diferença, mas junto com o Iluminado, essa duplinha aqui vai entrar na minha caixinha de livros e filmes que gostei, não sei qual gostei mais e não importa também. Gente, é isso, esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas eu também queria indicar pra vocês um episódio do meu podcast que é No Céu Tem Livro. A gente fez um episódio com o Rafa Otati, ele tá no canal Mais Literatura aqui no YouTube e tá no Instagram como é o Rafa Litt. Todas as informações vão estar no box de descrição. Eu tenho esse podcast com o Leco, que no Instagram é @LecoBastos. E a gente falou durante 1h15 sobre esse livro, esse filme. Tem muita coisa massa nesse episódio. Eu vou deixar todas as informações no box de descrição. É isso, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Clicando na bolinha com o meu rosto e abraço na tela. Um beijo e até a próxima.